Bom, veio por meio através desse vídeo, fazer uma apresentação sobre a relação, né, entre energia e sustentabilidade baseado numa apresentação que eu fiz aqui, que eu vou mostrar agora, tá? Então, assim, eu gostaria de falar, né, sobre a gestão de energia, mas não focando, não focando muito sobre as tecnologias já existentes. Claro que sabe-se, né, essencialmente que a cada tecnologia de geração de, vamos colocar aqui energia elétrica primeiramente, cada uma tem lá seus impactos ambientais e suas formas essenciais para sua mitigação, para a mitigação desses efeitos. Então aqui eu vou comentar basicamente sobre algumas considerações iniciais preliminares sobre energia. Sabe-se que quando falo sobre energia associada ao meio ambiente, não devo falar apenas sobre geração de energia elétrica, mas qualquer forma de conversão de energia. Embora a geração de energia elétrica, aparentemente, né, é a mais visível entre nós, né, pelo fato de ser uma energia nobre, uma energia utilizada aí para aplicações, né, que só ela é possível, por exemplo, acionamento de motores elétricos, sistemas eletrônicos e assim vai, né? Então, quando eu falo de energia, essencialmente, não é apenas energia elétrica, mas também devemos levar em consideração né, a energia mecânica dos veículos, né? Então, é essencial aí o consumo de combustíveis veiculares e também a geração de calor, essencial aí em muitas indústrias, principalmente indústrias energointensivas, tá? E em países mais frios, né, calefação, até mesmo no Brasil, pensando aí, por exemplo, no aquecimento de água para o banho. E uma coisa que é essencial ver é que, apesar de discutirmos muito sobre o alto custo de energia e os seus impactos ambientais, é essencial falar que existem várias formas, tá, de energia, várias formas de conversão, várias fontes. Então, quando falamos, por exemplo, em fontes primárias de energia, podemos levar em consideração o quê? A fonte, a principal, a meu ver, né? A principal fonte pode ser, salvo engano, né? A principal fonte, pelo menos em potencial, né? A principal fonte de energia primária é o Sol, mas não esquecendo também das outras fontes primárias, como os combustíveis fósseis, embora né, a geologia informa, confirma tá, que os combustíveis fósseis são oriundos do Sol, indiretamente, né? Porque eles estão falando aí de antigas florestas que gerou carvão mineral, fitoplânctons, por exemplo, micro-organismos diversos na era mesozoica que gerou petróleo, né, o carvão na era paleozoica, mas também tem os combustíveis nucleares, né, os metais radioativos como urânio e o tório, também, né, fontes de energia primária, e também a interação entre a interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol, né, que é responsável pela energia das ondas, tá? De novo, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como é produzido cada uma dessas energias, tá? Não é o foco aqui, mas o importante é saber o quê? Que segundo esse gráfico, desculpa, segundo essa ilustração, com entre 170 e 180 mil terawatts de potencial, digamos, o ser humano aproveita apenas 12. Nem é 12 mil, é 12. Então, do tanto de energia que a Terra recebe de uma forma né, constante, como por exemplo do Sol, a humanidade aproveita apenas uma pequena parcela. Mesmo que levando em consideração as perdas, os desperdícios e tal, o aproveitamento é muito pequeno. E sempre devemos levar em consideração as fontes renováveis, né, que leva em consideração aí o fluxo de energia em determinado período de tempo, e as não renováveis que podemos pensar numa quantidade estabelecida, por se tratar de algo não renovável, algo estocado, tá? Mas mesmo assim, o que o ser humano aproveita é muito pouco, e mesmo que é, se a população inteira do planeta tivesse condições financeiras para utilizar o máximo de energia possível, assim, para garantir boas condições de vida, né, boa qualidade de vida, mesmo assim seria algo irrisório em comparação ao quanto que a natureza lhe proporciona. Só que mesmo assim, né, fala-se muito dos impactos ambientais negativos, tá, das diversas consequências aí a natureza, né? Vou falar sobre isso depois.
E o que é interessante falar, por exemplo, a radiação solar. Eu poderia ficar horas e horas falando sobre a natureza da radiação do Sol, mas não convém falar aqui. Mas sabe-se que uma parte da radiação solar ela é absorvida pela Terra. Quando fala que é absorvida pela superfície, solo, mar, florestas, zonas urbanas, tá? Mas também uma parte absorvida pela atmosfera, que é o que torna-se responsável, por exemplo, para a formação entre outros fatores, da formação das nuvens, né? No caso, vou recapitular. As nuvens, né, que são responsáveis pelas chuvas, elas são oriundas da evaporação e da transpiração, né? Da evaporação dos corpos d'água. E transpiração por parte de animais e vegetais, entre outros seres vivos. Aí, como o vapor de água é mais leve, menos denso do que o ar, ele se acumula lá em cima nas nuvens e, ao tornarem acumulando a umidade, ficando mais pesada, formam-se as chuvas, né? Mas leva-se em consideração também, né, que é essencial manter a atmosfera aquecida. Por isso que eu falei que uma parte dessa radiação também é absorvida pelas moléculas da atmosfera, mas uma parte ela é refletida e vai de volta para o espaço. É refletida ora pelas partículas da atmosfera, ora também pela superfície da Terra. Principalmente calotas polares, que é de cor branca, né? Tem o fenômeno do albedo. O que é albedo? É o fenômeno ao qual há reflexão da radiação solar de volta para o espaço devido à sua superfície branca. Quanto mais branca a superfície, mais reflexivo é. Ao contrário, quanto mais escuro, mais absorvente, menos reflexivo ele é. Levando em consideração, né, que a reflexão ela é inversamente proporcional aí à absorção, se levando em consideração que uma superfície seja opaca, no caso, uma superfície, como, por exemplo, telhado de uma casa, por exemplo. Então, assim, o que vocês podem ver, né, que está aqui é o espectro da radiação solar em comprimento de onda, 0,22 micrômetro a 3,3, né, considerando aí que o espectro vai de zero ao infinito. Esse aí é maiores explicações aí eu abordo em uma disciplina chamada transferência de calor 2, é algo muito mais complexo que isso. Mas o que é importante salientar é o quê? Que uma parte dessa radiação é absorvida, outra é refletida e volta para a atmosfera. E dessa parcela da radiação solar que alcança a Terra, uma parte, 22%, é absorvida, tá? E absorvida e aproveitada para a evaporação da água, né? Que forma aí as nuvens, forma as chuvas, né? Por exemplo, se chover em algum lugar muito frio, ela acumula em forma de calotas, gelo, neve, o que seja, tá? E aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, 0,2% é uma parcela pequena, né, que forma os ventos, né, apenas 0,2% da energia incidente no planeta Terra, apenas 0,2% formam-se os ventos, porque o que é o vento? É o ar em movimento decorrente à variação de pressão entre diversas massas de ar de diferentes localidades, né? Então, numa massa de ar que tem uma pressão maior que a outra, a tendência é ir o ar de uma pressão maior para a pressão menor. E por que que o ar em uma determinada região pode ter uma pressão maior? Porque a temperatura é menor. Isto é, quanto menor a temperatura, mais denso é o ar, então a pressão é maior. Então, tende os ventos a uma região mais fria para mais quente. Fora também, né, que os ventos são formados também decorrente a movimento de rotação, translação, entre outros movimentos existentes no planeta. Tá? E as ondas são consequência dos ventos, ondas de convecção, aí correntes marítimas, né? Decorrente, mesma coisa, variação de temperatura entre uma massa de água mais fria para mais quente, tá? Uma pequena parcela, algo como 0,1%, é responsável pelas atividades fotossintéticas, tá? Sabendo que as plantas, elas têm uma eficiência de 0,1 a no máximo 2% de eficiência, isto é a cada, vamos colocar aí, de 50 a 1.000 unidades de energia, as plantas só conseguem aproveitar uma unidade de energia, que é o que forma os nutrientes essenciais para a manutenção da vida da planta e também para o armazenamento de energia. Então, pode ser celulose, glicose, amido, frutose, tá? Enfim. Então, é natural, né, que o quanto que as plantas aproveitam é bastante pequeno, tá?
E uma parte da energia certamente é refletida, né, devido à sua superfície das folhas, da estrutura das plantas, né? Que mais aqui? TIDES, né, que está aqui do lado direito em cima, é a interação entre as forças gravitacionais, principalmente entre a Terra e a Lua, né, embora tenha influência do Sol, também que é formar responsável pela tábua das marés, ou melhor dizer, da variação do nível do mar, tá? Que é possível até mesmo geração de energia elétrica por isso. Só que a humanidade aproveita-se muito pouco. Tem uma usina chamada Maremotriz, instalada na França, na década de 70, que é a maior do mundo, talvez tenha outra, acho que tem outras usinas bem menores. Tá? Aí tem, por exemplo, convection vulcano, pensando aí em geotermia, tá? Esqueci de falar, né? Fontes primárias, energia solar, metais radioativos, combustíveis fósseis, interação gravitacional, mas também energia geotérmica, de profundidades aí de centenas, milhares de metros de profundidade, onde é possível extrair o calor para geração de água quente, vapor, enfim, né? E o que eu mostrei anteriormente é pensando no potencial, tá? Isto é, o quanto que possui quanto que está, que consegue, né, de conversão. Agora aqui é unidade de energia, o quanto que flui, né? O que que é energia? É potência vezes tempo, tá? E aí que vocês podem ver, né? Tem a relação, por exemplo, radiação solar, olha só os valores. O interessante é saber os valores. Radiação solar, 162 mil, e aí consegue aproveitar dessa parcela aqui, desse grande valor aí, 162 mil, de hidroeletricidade só consegue 0,36. E mesmo se 100% da energia elétrica gerada no mundo fosse proveniente da geração hidrelétrica, talvez isso aqui não chegaria a 10. Tá? Claro que tem locais onde não é possível gerar energia elétrica, porque são áreas de preservação permanente, ou porque tem variações, quedas d'água perto de cidades, enfim, mas independente, né? O potencial hidráulico no mundo, ele ainda é muito grande. Mesma coisa, potencial eólico, solar fotovoltaico, ainda é muito grande. Tá? Então, o que é interessante mostrar é o seguinte: o potencial que a natureza proporciona e o que a humanidade consegue realmente utilizá-lo, né? Que está em forma aí dessas setinhas bem fininhas, né? Bom, e aí tem algumas informações a mais que não convém falar aqui, né? Que isso é algo muito específico. Aí, por exemplo, destruição exergética natural, tá? Então, assim, fala-se muito, né, que energia não se destrói, ela se aproveita, ela é convertida. Mas a questão é, no momento que uma energia é convertida em outra, segundo a lei de Lavoisier, no momento que uma energia é convertida em outra, aquela energia, ela é efetiva, ela pode ser utilizada integralmente para alguma coisa? É a mesma coisa, por exemplo, né, pensar aquela energia, porque tem uma forma básica lá, massa vezes calor específico vezes diferença de temperatura. Uma coisa é ter uma pequena quantidade de massa por uma grande diferença de temperatura, que ela pode ser usada aí para diversas aplicações, é uma energia de qualidade. Outra coisa é uma grande quantidade de massa com uma pequena variação de temperatura. Isto é, se a variação de temperatura for muito pequena, vamos supor, é uma água não muito quente, ela não vai ser usada para geração de energia elétrica, não vai ser, mas não vai servir para o banho e olha lá. Então, isso que é importante salientar, né? Falando da qualidade da energia. Então, por exemplo, quando fala em geração de energia elétrica por meio de termoelétricas, é bom aí que seja numa usina elétrica onde há uma diferença muito grande de temperatura. Bom, tem matérias específicas aí na área de termodinâmica, onde vocês podem entender melhor isso aí. Aí, de novo, né, só para corroborar o que eu comentei aqui, né, o quanto que a humanidade consegue produzir e consumir de energia versus o que está disponível na Terra. Só que a grande questão é, o pouco que a gente faz já causa um grande impacto. Né? E aí, de novo, né, recursos energéticos totais na Terra, tá? Corroborando o que eu comentei anteriormente. E aí, outra figura. Eu estou colocando várias figuras para dizer mais ou menos a mesma coisa, mas para fins didáticos.
Aí ele mostra a unidade, né? Parece que veio dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos é normal usar vírgula em vez de ponto em casos de milhares, né? Mas está dizendo aqui que o potencial de energia solar, desculpa, a energia que quando fala energia, tem aquelas unidades, quilowatt-hora, megawatt-hora, gigawatt-hora, terawatt-hora, que, por exemplo, por exemplo, quilowatt-hora que tem nas contas de luz tem joule, né? J maiúsculo, enfim. E aqui ele está mostrando, né, que é potência vezes tempo sobre tempo, tá? Que chama de potência média. Aí só que na verdade aí é uma, digamos, pode interpretar de certa forma como unidade de energia, né? Aqui potência vezes tempo é energia, né? Potência vezes tempo é energia é dentro de um período de tempo. Então, aqui o Sol consegue fornecer 23 mil terawatt vezes ano em um período de um ano. Isto é coisa pra caramba. Então, assim, potência média, 23 mil terawatt, que é algo muito maior do que a própria humanidade proporciona. Por exemplo, o quanto que o Brasil consegue gerar de energia, eu estimo que seja algo em torno aí, posso estar enganado, algo 80, 90 terawatt médio. Vamos colocar aí, 80, 90. Será que é o valor coerente que eu falei agora? Não, não é coerente. Não, falei besteira, desculpa. Não, podemos dizer, não, pode ser sim, pode ser sim. Então, assim, e o período de tempo, né? Vamos colocar aí 500 terawatt-hora, mas aí é energia elétrica apenas, né? Então, eu vou colocar 500 terawatt-hora de energia elétrica. Mas em torno de 20% de toda a energia produzida, pelo menos no Brasil, é eletricidade. 20%. O restante é energia dos combustíveis, veiculares, calor, enfim. Mas vai fazer dos cálculos. Chegando a 2.000, 3.000 terawatt-hora. Tá, mas vai pegando aí o mundo, talvez até, acho que até supera. Mas estou me enganando com uma coisa. Eu falei agora terawatt-hora. Então, porque isto é potência vezes o tempo, aqui é terawatt-ano, que é muito maior, tá? Corroborando o quê? Que, no final das contas, dá uma proporção absurda. Não precisa nem voltar aos slides anteriores, é só comparar energia consumida no mundo, 16, né? Até o gráfico acho que apareceu 12, 14, enfim, né? Aqui está 12, aqui já aparece 16. Para 2050 está previsto 28, só que energia solar consegue fornecer por ano 23 mil, né? Então, aí estou vendo as várias formas de energia, que hora que a humanidade consegue aproveitar, por exemplo, tá, dizer que é energia maremotriz, energia geotérmica, hidráulica, biomassa e assim por diante, né? E o quanto que tem chamado de reservas, que é o quê? Carvão, urânio, petróleo, gás natural, quanto está estocado, né? Estamos falando de combustíveis não renováveis, então nós podemos pensar algo assim guardado. Agora, renovável é pensando em fluxo, um tanto por ano, tá? Aqui, fluxo de energia no mundo. Então, podemos fazer um descritivo aí, né? Uma ilustração e que mostra o quanto que sai de uma fonte e o quanto que a humanidade consegue realmente aproveitar, né? E sabe-se que qualquer tecnologia de conversão de energia ela tem suas perdas devido às limitações tecnológicas, que vai desde um veículo leve, né, com eficiência de 20%, carro a gasolina, até mesmo motor elétrico de grande porte, de alto rendimento, que chega aos 98, 99% de eficiência. E nós podemos expandir para algo específico, né? Setor de transportes, indústria, setor residencial e comercial, serviços, sabendo que cada atividade, cada setor tem lá suas principais fontes. Né? Ainda na humanidade, o setor de transporte é dominado pelo petróleo e seus derivados, melhor dizendo, seus derivados. A indústria, pelo menos no Brasil, tem uma participação considerável do gás natural, de uma certa forma dos derivados de petróleo, da hidroeletricidade, e setor residencial comercial de serviços, ao forte domínio da hidroeletricidade, tá? E um pouco também da biomassa, pensando na lenha.
tá? Que é algo assim que é mais difícil de mensurar, mais difícil de calcular, porque o fornecimento de lenha no Brasil é algo muito, digamos, muito pontual, muito pulverizado, difícil de somatizar, né? Uma coisa muito interessante, né, devido aí às necessidades da humanidade atualmente, o ser humano hoje consome muito mais energia do que antigamente. Isto é, as pessoas estão morando mais longe dos seus serviços, as pessoas estão viajando mais, as pessoas estão comprando mais carro, estão usufruindo mais do transporte individual. As pessoas queridas estão morando em locais cada vez mais distantes. Eu estou falando aí de filhos e seus pais, por exemplo. Então, tudo isso contribui para o aumento do consumo de energia do transporte. Embora, a meu ver, eu acho que isso é algo limitado e pode acontecer de dar uma pequena inflexão para baixo, porque devido aí a toda a conscientização da humanidade em diminuir o consumo de energia, inclusive isso já está aparecendo aí com a introdução dos carros elétricos, campanhas aí para diminuição do uso do avião em detrimento de outros meios de transporte, porque o avião, digamos que por quilômetro e por passageiro que consome mais energia. Então, quando eu falo em transporte, também pensando no aumento das viagens, inclusive de lazer, especialmente com o meio do transporte aéreo. Quando fala indústria e agricultura, é pensando nos processos de automação, processos de modernização diversas que contribuem para o aumento do consumo de energia. Tá? E também a necessidade, né, de gerar mais itens, mais materiais para sustentar a sociedade. Por exemplo, alimentos com suas embalagens, tá? Alimentos sendo produzidos em locais cada vez mais distantes. Até 3 décadas atrás era muito mais comum ver o que? O produto produzido no próprio país. Agora é muito mais comum ver uma camiseta, por exemplo, calçado ou um brinquedo produzido na China. Então, imagina aí o consumo de energia para transportar, né? Embora isso aí pode estar incluído aqui na parte de transporte, porque agora há pouco falei transporte só de passageiros, mas esqueci, né? Tem que levar em consideração também o transporte de carga. Moradia e comércio é pensando nos eletrodomésticos, aí não no caso do Brasil, mas países mais frios, né? Calefação, tá? E aqui a alimentação, comparando, por exemplo, o homem primitivo, até o homem agrícola avançado, no homem agrícola avançado, o consumo de alimentos aumentou. Só que mais para frente, há uma intensificação do consumo de carne. Porque para uma determinada quantidade para produzir 1 quilo de carne, é necessário, com certeza, mais de 1 quilo de alimentos de origem vegetal. Se for pensar, na década de 70, uma galinha, um frango, uma ave, né, criada para corte, na década de 70 precisava de 4 quilos de alimentos para produzir 1 quilo de carne, para uma ave cujo período de abate era maior que o de hoje. O que era antes precisava de 4 quilos, agora é algo menos de 2, 1,5, 1,3, fora a água, né? Então, assim, a eficiência de conversão, né, a produtividade aí por parte aí da zootecnia, ela melhorou muito, tá? Então, é isso que eu quero levar em consideração. E quando falo em energia, posso falar em eficiência de conversão por parte de máquinas, por parte de até mesmo sistemas de iluminação, comparando, por exemplo, uma lâmpada incandescente que tem uma eficiência de conversão de energia elétrica para luminosa de menos de 10%, até um LED que tem uma eficiência de mais de 50%, por isso que ele esquenta bem menos. Mas também existem outras formas de você estudar o impacto da energia no mundo. Aí esse aí é um exemplo que é muito comum na área de engenharia ambiental, que é a energia, M mesmo, que leva-se em consideração o fluxo de energia consumido, desculpa, o fluxo de energia solar consumido por uma determinada atividade. E aí eu posso intensificar, eu posso entrar até mesmo na questão monetária, quanto custa essa energia? Levando em consideração que praticamente qualquer atividade na humanidade depende do sol. Então, para produzir qualquer coisa, por exemplo, 1 quilo de café, quanto de energia que eu preciso? Para produzir 1 litro de etanol, o litro de etanol tem uma certa quantidade de energia acumulada. Quanto de energia solar eu preciso? Porque tem aquela energia que é absorvida pelas plantas, aquela energia usada
para converter a cana, para a cana ser colhida, para a cana ser transportada, para moer a cana, extrair o caldo, fermentar, destilar, passar todo o processo industrial até produzir etanol. Então, tem algumas variáveis, tudo levando em consideração a questão ambiental, por exemplo, transformidade. Aí tem várias unidades aí relacionadas aí ao quanto de energia proveniente do sol e tal, foi necessário para desenvolver alguma atividade econômica produtiva. Então, entra aí até a parte de serviços, e até colocaram aí, levando em consideração a energia, que obviamente não tem nada a ver com o sol, como, por exemplo, a energia nuclear, mas é um assunto muito mais profundo. Mas, basicamente, onde é que eu quero chegar? Que a maior parte da energia utilizada pela humanidade, ela é proveniente de fontes diluídas, quando falo diluída, precisa-se de grandes quantidades em massa ou volume, e também diluídas em área. E aí onde eu quero chegar? Se for pensar, por exemplo, carvão, que estou vendo aqui do lado esquerdo, hidroeletricidade, petróleo, turf, assim por diante, você precisa de grandes quantidades de massa ou volume para produzir uma certa quantidade de energia, ao contrário do urânio, do tório, entre outros metais radioativos, como vocês estão vendo aqui, fissão e fusão nuclear. Que, por exemplo, para produzir uma quantidade de energia que tem uma pequena cápsula de urânio que é do tamanho do osso do meu dedo, e massa também, é necessário toneladas de carvão. Mineral ainda, é isso é aí que eu quero chegar. Claro que tem toda uma metodologia para definir isso, claro que depende de muitas variáveis, mas basicamente é isso. A maior parte das energias, elas são diluídas, tá? E para convertê-la efetivamente, você precisa de grande quantidade de energia. É basicamente assim, para conseguir, por exemplo, 5 unidades de energia 5 unidades de energia do etanol, é necessário, vamos supor, até mais, no Brasil até mais, vamos colocar aí, 10 unidades de energia do etanol, é necessário uma determinada quantidade de energia proveniente da energia elétrica, ou dos combustíveis fósseis, ou assim por diante, em relação entre uma coisa e outra, tá? Tem uma unidade muito bacana que é chamada balanço energético, que é muito usado também na cadeia do etanol. Para cada mais ou menos 8, 10 unidades de energia, são necessárias uma unidade de energia dos combustíveis fósseis. Onde eles vão? Alimentar tratores, caminhões, qualquer veículo que usa óleo diesel mineral, vindo do petróleo. E sabe-se que algumas fontes de energia, é assim, para produzir uma unidade de energia, você precisa de mais de uma unidade de energia de outras fontes. Aí fica aquela questão, será que ela é realmente necessária? Será que realmente vale a pena? Essa discórdia que tem, por exemplo, do etanol do milho lá nos Estados Unidos, onde para produzir algo em torno de 1,3, 1,2 joules de energia embutida no etanol de milho, é necessário um joule de energia da eletricidade, do gás natural, carvão mineral, que seja. É como se fosse dizer que é uma grande planta industrial que converte uma unidade de energia em outra. Basicamente, por que é essencial converter energia? Para que tenha uma forma de energia adequada para o fim. Você não vai colocar, por exemplo, petróleo cru no motor do carro. Você vai colocar gasolina, que é o quê? É um derivado de petróleo dele. Você não vai colocar caldo de cana no carro. Você vai ter que converter o caldo de cana, né, fermentação, destilação, para produzir etanol. Então, é essencial as tecnologias de conversão de energia para produzir uma energia adequada para um determinado fim. Basicamente isso. Tá? Então, de novo, do lado direito são as formas muito concentradas, que é, por exemplo, fissão, fusão nuclear ainda está em caráter experimental, ainda não há nada viável economicamente por questão de custo, também porque precisa de muito mais energia para produzir uma pequena quantidade de energia de fissão nuclear. Só que é uma promessa, né? Daqui a algumas décadas, de ter usinas de centenas de megawatts ou até mesmo gigawatts de potência, só que atualmente, segundo as tecnologias existentes atualmente, para produzir uma unidade de energia elétrica, são necessárias 2, 3, 4 unidades de energia, até mais, aqui fala em 10, né? Mas apesar que essa figura aqui ela é meio antiga, talvez desatualizada. Por que floresta madura é tão grande? Porque leva em consideração a possibilidade de usar madeira nativa sem possibilidade de reflorestamento, tá? Aí aquela energia dos caminhões para transportar madeira, enfim, tá? Sabe-se que
fontes de energia que possui consome-se muito pouco para uma boa serventia, para boa utilidade, no caso o gás natural. Isto você consegue extrair, 41 unidades de energia, consome no meio do caminho com o transporte e utiliza 40. É bem efetivo, tá? Então, vamos lá. Esse vídeo não vai ser tão longo, mas o que, que acontece? Levando em consideração que a energia do Sol é uma unidade de energia solar. Então, por exemplo, a produção vegetal, que é o que é a estrutura da planta, é necessário 4.300 unidades de energia solar. Para produzir a madeira, né, levando em consideração o consumo de energia para executar a atividade de extração da madeira da árvore, 30 mil. Para converter essa madeira em carvão vegetal, são necessários mais 10 mil unidades de energia solar. Então, aquele carvão vegetal que vai para o churrasco, por exemplo, para ter, por exemplo, 1 milhão de unidades de energia naquele saco de carvão vegetal do churrasco, 1 milhão, foram necessários 40 bilhões de unidades de energia do sol, da energia solar, levando em consideração a produção da matéria-prima e também dos processos de conversão. Aí o petróleo 53, né? Que é de certa forma, né? Claro, depende muito da literatura, que é uma forma de energia solar. E a eletricidade, que é a energia mais nobre, né? Que está no topo, né? Então, para isso, 160 mil unidades, mas depende muitíssimo da fonte de energia elétrica. Tá? E aí tem vários estudos, né, sobre energia, sobre impactos ambientais de diversas atividades econômicas. Eu falo, por exemplo, de extração de recursos naturais e até mesmo de serviços. Então, o cálculo, por exemplo, da transformidade, que é o TR aqui, nada mais é do que energia do Sol sobre energia que a humanidade consegue produzir naquela atividade. E aí, por exemplo, aqui nesse desenho, a transformidade é igual a 1 milhão, que é 1 milhão entrando e saindo 1. Tá? E aqui o resto são perdas. São perdas que são absorvidas pela própria natureza. Tá? E quando fala em transformidade, não fala apenas energia solar, mas também fala daquela energia solar que foi usada para gerar chuva e que a chuva foi útil para alguma coisa, como, por exemplo, alimentar o rio para irrigar uma plantação. Olha só que bacana. Cadeia energética que inclui uma usina termoelétrica. Neste exemplo, foram necessários 10 milhões de energia de joules solares para produzir o joule de trabalho humano. Para, por exemplo, produzir hidroeletricidade oriunda do carvão. Olha só que bacana. E o trabalho humano, ele mostra ter uma transformidade maior, né? Que é uma energia nobre também, junto com a eletricidade. E aqui ele mostra o quê? Que existem várias atividades, vários fenômenos em que possui aí transformidades maiores ou menores. E aí coloca em regiões e áreas, né, porque varia muito de acordo com a forma como eles são produzidos. Como, por exemplo, formação de espécies biológicas. Para formar os seres vivos que tem hoje, né, é necessário muita energia. Energia, por exemplo, metabolismo celular. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Tem alguns assuntos muito relevantes aí, mas eu falo em momento oportuno. Tá? É isso aí, gente. Um grande abraço, até em breve.